Meu nome é Cardoso Júnior, eu sou artista visual, design, ilustrador e tenho mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Mas minha base toda são as artes plásticas, né? Eu trabalho com pintura desde sempre, né? Mas profissionalmente eu coloco meu início em 85, quando eu fui premiado pela primeira vez no Salão de Abril, que é o salão mais antigo do Brasil, né, que acontece no Ceará. E a partir daí eu venho desenvolvendo o meu trabalho de arte paralelo com outras atividades. A arte, para mim, até pelo tempo todo que eu trabalho, é uma das coisas mais importantes que compõe a minha vida, né? O meu existir. Né? É uma forma de expressar os meus pensamentos, né? Minha visão de mundo. E eu acho que essa também é a função da arte, né? Exatamente a expressão dos pensamentos e das ideias dos artistas. Na verdade, todas as pessoas têm essa necessidade de expressão. Os artistas simplesmente meio que materializam essa expressão de uma forma mais concreta. Mas é esse o meu sentimento diante da arte. Ela sempre está expressando aquilo que eu penso, as minhas opiniões diante da vida, os meus pensamentos e as minhas reflexões. Para mim, o meu motivador pessoal de continuar foi o meu pai, né? Meu pai era uma pessoa de pouca instrução, né? Ele sabia ler, mas ele não tinha uma formação, digamos assim, escolar, mas era uma pessoa que sabia ler e apreciava muito arte. E acho que foi a minha primeira influência, né? O gosto por isso, né? Por ver arte, né? E por se interessar por isso. Como todo adolescente, já na adolescência, eu comecei a desenvolver os primeiros trabalhos muito focados na questão do surrealismo, né? Que é uma coisa que eu acho que a maioria dos adolescentes passa isso, aquela coisa mais onírica, de sonho. Posteriormente, me interessou muito o abstracionismo, e isso já ali com 14, 15 anos, eu vi a obra do Kandinsky, né, num livro e tal, e eu achei fantástico essa coisa de você se expressar sem a necessidade de formas previamente definidas ou formas que remetessem ao real. Depois disso, depois de algum tempo, a gente se mudou para um bairro, que era um bairro considerado um bairro dormitório aqui de Fortaleza, que era o José Walter, e lá havia uma cena artística muito forte, porque era um bairro muito afastado de Fortaleza, dos centros. Lá tinha muita gente trabalhando com música, teatro e também com artes plásticas, né? E foi lá que, digamos assim, eu formatei o meu pensamento e o início da minha visão plástica, digamos assim, de uma forma mais profissional. O meu trabalho, atualmente, ele tem uma fatura, né, um tratamento pictórico que traz muito da cultura popular, mas que também remete à cultura de massa, a artes gráficas. Então eu uso vários elementos para compor o meu trabalho. Basicamente o que vai compor o meu trabalho são coisas cotidianas, né, coisas que eu vivencio, o mundo, vamos chamar assim, do mundo prosaico, né, e isso transmutado pela minha linguagem, né? Traduzido pela minha linguagem. Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que é quanto tempo você demora para fazer um quadro? Né? Eu digo, depende, às vezes demora, na verdade demora anos, né? Porque a questão da execução, ela às vezes pode ser até um pouco rápida, mas para você construir um repertório daquilo que vai ser expresso, isso demora muito tempo. Eu faço alguns rascunhos, mas normalmente não é o rascunho da obra em particular, né? Eu estou sempre com um caderno, com alguma coisa, onde eu vou desenhando elementos, formas, tal. Alguns desses elementos, eles vão para o quadro, mas não como algo definido, digamos assim, definido anteriormente, né? Eu faço alguns desenhos, mas a composição do trabalho, normalmente ela segue um fluxo natural. Eu começo o trabalho e a partir daí eu vou acrescentando coisas, digo sempre assim, são coisas que a própria obra vai pedindo.
Quando você faz um trabalho, uma obra, você não está pensando necessariamente na questão de que espaço essa obra vai habitar, né? O artista faz a obra porque é uma coisa dele, é uma necessidade dele, né? Eu sempre digo que eu pinto porque é uma necessidade para mim, como é respirar. Quando você faz um trabalho, uma obra, um desenho, uma escultura, uma pintura, para mim existem dois tipos de relação. Existe a relação do artista com a obra, onde ele imprime o pensamento dele, as ideias dele, o que ela está pensando sobre isso. Posterior a isso, existe uma relação que é entre a obra e o espectador. A obra pode tocar ele de uma forma a trazer elementos e ideias que não são necessariamente aquilo que o artista quis expressar. Isso é errado? Eu não acho, porque eu acho que a função da obra é exatamente criar esse tipo de questionamento, de instigação, de pensamento. Eu acho que a obra tem que fazer pensar. Se o espectador vai entender, ou se ele exatamente aquilo que o artista quis expressar, ou se ele vai construir uma outra narrativa, para mim isso é independente, isso não é mais do interesse do artista. O artista ele tem que estar muito ligado ao que está acontecendo. A produção dele é o retrato de um tempo, né? Isso é o que insere o artista na contemporaneidade. Como a gente está vivendo um tempo muito rápido de produções, as pessoas não conseguem mais se concentrar durante muito tempo, a obra do artista, de certa maneira, ela deve refletir isso, ou como crítica, ou como utilização desses próprios canais e mecanismos atuais. Pretendo ser um artista contemporâneo enquanto eu for artista. Então, eu vou estar sempre de olho nisso que está acontecendo. O mundo muda, né? A coisa não vai voltar ao que era antigamente.